Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Edu Bodstein, aqui pela Ela TV, o canal da Escola Livre de Artes. Sempre esse encontro marcado aqui no Para o Ímpar, toda sexta-feira, 16 horas, horário de Brasília. É uma maravilha, né, esse encontro marcado com você. Sempre lembro, inscreva-se no canal, curta e compartilhe nossos programas para chegarmos longe com você. Esse conteúdo você pode enviar para alguém. É para todo mundo? Não, para quem realmente se interessa, né, pelo nosso assunto, pela nossa troca, que vai deixar nos comentários. Eu respondo, os nossos convidados respondem. É muito legal essa troca quando ela realmente acontece. Essa ferramenta ela vai para um outro lugar, né? São outras camadas aí nesse mundo virtual, nesses encontros telepresenciais. Então temos aqui a Escola Livre de Artes. escolalivredeartes.com.br é o nosso site, onde você pode encontrar cursos incríveis. Tem Cássio Starling, agora com cinema, início do cinema. Ele é curador da Mostra SP, crítico de cinema pela Folha de São Paulo. Estamos mergulhando em Charles Chaplin com ele. Incrível, e logo, logo entra um curso sobre crítica teatral. É imperdível, né? Poder, crítica de cinema, crítica teatral, a crítica em si, como que você lida com os textos. É muito interessante, venha com a gente. E temos o nosso Instagram, ela.escola livre de artes, ali é outra ferramenta, outra troca, tem textos inspiradores, é muito bacana a gente poder trocar com você através desse olhar também. Hoje aqui no Para o Ímpar, eu trago ele, que é um ator fantástico, extraordinário, ator de composição, né, um ser humano incrível. Érica Bodstein, minha irmã, já deixou um beijo para ele, ela falou, fale no ar para deixar registrado esse beijo, esse carinho, que vem lá da Escola de Arte Dramática, na USP, onde, né, eles tiveram esse encontro, essa maravilha. Ele vai contar tudo para a gente. Está em cartaz, com um espetáculo maravilhoso, um texto muito importante, e aqui que a gente investiga os bastidores, para quem estuda teatro, cinema, TV, tem aí a sua pesquisa, né, e realmente a gente vai trazer um conteúdo que vale a pena pelo olhar dele. Eu abro as cortinas com ele, Elcir de Souza, vem para cá. Oba! E aí, Edu? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, querido, obrigado. Maravilha, tem aqui, gente, olha, o Instagram Elcir, eu falei que é o melhor, né, endereço do mundo, porque você tem ali tudo, você entra ali e já encontra todas as informações. Elcir, eu estou muito contente com essa possibilidade, né, desse encontro, trazendo aqui para o nosso público você, que é um ser humano incrível, um ator extraordinário, eu repito isso, falei aqui na apresentação e repito, porque a Obrigado. gente torce, né, para os amigos, mas quando todos os trabalhos, né, a gente corre para ver, e quando você está no elenco, a gente fala não tanto do trabalho em si, mas fala assim, você já viu o Elcir em cena? Eu escuto isso Ai, que e ótimo. depois a gente fica sabendo qual é o trabalho, né? Mas é você em cena. Então eu queria lembrar lá do seu início, né? Minas Gerais, Guaxupé, como que começa a sua trajetória nas artes? Falar um pouquinho pra gente. Nossa, você sabe que Guaxupé era uma cidade muito pequena quando eu vivia lá, então essa possibilidade de ser ator profissional e tal, ela era muito remota, assim, né? Então, ao contrário de alguns amigos aqui que são daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu não tinha esse olhar, assim. Mas eu faço teatro desde da minha primeira escolinha, assim, que foi o Parque Infantil. A primeira peça que teve lá, eu já levantei o dedo e já quis fazer, assim, não sei por quê. E aí, todos os anos, assim, aquele teatro da escola, eu sempre fiz. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu acho, 14 ou 15 anos, eu ingressei no grupo de teatro amador, lá em Guaxupé, que se chamava Tempero Mineiro, que é um grupo que está lá, existe até hoje, com o diretor José Raimundo, estreou uma peça essa semana, parece que está muito interessante. Depois eu fiz parte de um outro grupo, que era o Guita, que era a direção do Edelcis Marjassi, e ali, enfim, eu fiz um teatro amador, ele era bem interessante, assim, esses dois diretores foram muito, muito marcantes para mim lá no meu início.
E aí depois eu vim para São Paulo, porque é muito perto, né, São Paulo é muito próximo de Guaxupé, e eu vim mais, assim, para viver a diversidade mesmo, assim, de São Paulo, para viver à noite, né, eu tinha 19 anos e eu queria viver Sim. essa loucura de São Paulo, assim, mais do que tudo. Mas aí acabei, através de uma amiga, que me levou, Magali, me levou a fazer uma inscrição no Macunaíma, e aí eu fiz um semestre de Macunaíma, e aí no final do ano eu fiquei sabendo que existia uma escola chamada EAD, que não é ensino à distância, é escola Eu de arte. adoro isso. É, porque isso agora tem que responder sempre, né? Só que você fez, eu Sim. fiz EAD. Nossa, eu não sabia que tinha. Eu falei, não, não tem. Não é escola à distância, não. E aí eu entrei na EAD e, enfim, aí a coisa já foi se configurando mais de uma forma assim, profissional, né? Foi se abrindo a possibilidade realmente de ser um ator, é, enfim, ter isso como profissão, ter isso como a minha vida, a minha profissão de fé também, meu caminho espiritual, tudo, né? Quantos Aí anos virou de tudo. carreira a gente está falando? Olha, profissionalmente eu estreiei em 97. Essa minha primeira peça que eu te falo lá no Parque Infantil é de 75, 76, eu acho. Mas como ator profissional mesmo, assim, que eu trabalho com isso desde 97. São 2007, 20 e 25, né? Quase É 25 isso. anos. Mas olha, não, eu falo assim, desde o início, eu sempre trago, né, porque são as camadas, né, desse ator. E quando a gente vê um resultado final de algum espetáculo, né, desde lá desse início a gente vai tirando, né, vai emprestando dessas experiências pessoais, os relacionamentos, tudo, né, eu acho que Tudo. vem surgindo, por isso que eu gosto de relembrar, né, esses nomes importantes lá do início, eu acho muito bacana. Mas isso é o mais legal, né, do trabalho do ator, né, Edu? Porque tudo a gente aproveita, né? Porque como é a gente, né? Como o instrumento somos nós mesmos, né? Então tudo a gente aproveita, né? Tudo é aprendizado, tudo contribui para o seu trabalho, né? Tem gente que às vezes faz umas pausas no trabalho de anos e continua evoluindo, né? Como ator, mesmo não trabalhando em cena, né? É isso. Você trabalhou com muitos colegas, né, maravilhosos, diretores incríveis. Então, Sim. pensando um pouco na sua trajetória, né, quais são os trabalhos que você saiu transformado, assim? São trabalhos fundamentais ou através da direção, ou através dos colegas, mas, assim, o processo em si, né, com que você saiu transformado. Eu gosto Ai. de ir para essa memória, né, investigativa, lembrando assim, nossa, é, Nossa, enfim, vou citar alguns, obviamente vou esquecer alguns muito importantes, porque é muito tempo, muita coisa, né? Mas a EAD foi um marco, né? A EAD, até agora, assim, me parece que a escola está passando por uma crise e eu fiquei um pouco preocupado com isso, assim, porque para mim é uma referência muito importante. Os professores que eu tive lá, aqueles mestres, os colegas de classe, né? Enfim, eu vou até evitar citar para não esquecer alguém, para não deixar ninguém de fora. Mas a EAD foi um marco muito grande. Aí, logo depois da EAD, eu encontrei Março Aurélio e a companhia Razões Inversas, que foi um complemento, assim, foi o complemento ideal, na verdade, assim, porque no Razões Inversas a gente aprendeu a fazer, né? A gente aprendia a prática mesmo, assim. Quer fazer uma peça, faz a peça, né? O Márcio ensinava a gente tudo, assim, a produzir, a montar o cenário, a desmontar o cenário. Era sempre a gente que fazia a luz, a gente que fazia tudo. Então o teatro ficava muito na nossa mão mesmo, assim. Isso foi muito interessante. Aí, tanta coisa. Depois eu fiquei um tempo, fiz muitas peças com o Bortolotto, com o Mário Bortolotto, que foi uma linguagem que também me interessou muito, assim, aquele realismo, aquele naturalismo, né, absoluto que ele faz, assim, que é uma coisa nua. A primeira peça que eu vi dele eu fiquei muito impressionado, e aí acabei fazendo muitas peças com ele, também me marcou muito.
Tive a sorte de passar pela oficina, fiz o Mistério Gozoso com o grande mestre Zé Celso, também inesquecível. Fiz algumas peças assim que para mim foram muito marcantes com o William Pereira. Vi tanta gente, é até difícil aqui pensar. Não, mas bonito lembrar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que em alguns momentos aqui a gente tem muito esse lugar, né, de parar um pouquinho e fazer o registro. É o que vem nesse momento, né? Eu acho que É, são esses encontros telepresenciais que a gente vem registrando dos amigos. Então, muito que eu tô esquecendo aqui, só complementando imagina. também, tive uma passagem pela Cia Livre, Uhum, com a Cibele Forjás também, fizemos ali o Arena fundamental. Conta Danton, fizemos algumas coisas muito também, muito interessantes, assim. E esses trabalhos acabam transformando, você saiu transformado, na verdade, dessas experiências. É, tem algum ponto, assim, falando, isso foi fundamental. O Zé Celso é fundamental, todos esses nomes que você vem trazendo. São. Mas, assim, para o ator, assim, esse olhar do ator, fala, nossa, eu era um até entrar nesse processo, daí eu saí outro em função disso. Tem algum ponto? Cara, eu sou sempre um até entrar e sair de um processo, e sou sempre outro quando eu saio. Isso foi o que essas pessoas mais me deixaram claro, assim, porque são pessoas fortes, né, com linguagens e com métodos e éticas contundentes, assim, e realmente importantes, e que eu acredito. Mas se você pensa, sei lá, a Cibele e o Bortolotto, por exemplo, eles são extremos opostos, né? Assim, um é o processo longo e o ensaio de muitas e muitas horas, né, com ela, meses, durante muitas horas. O Bortolotto, na época, ele quase não ensaiava, assim, era tudo muito rápido e muito prêt-à-porter, assim. Então, eu não sei, assim, para mim o mais importante que todos eles foram me deixando e que eu adoro e que é o que eu faço até hoje, é que não existe, né, um jeito certo de fazer, assim, que eu acho que esse é o grande erro. É você achar que descobriu como é que se faz teatro e você quer fazer sempre daquele jeito. Isso eu acho ruim. Eu acho que o melhor do ator é a gente jogar tudo fora, e é tudo mesmo, assim. Tem gente que acha que não, o texto tem que ser decorado exatamente cada palavra, cada vírgula. Aí você toma isso como uma verdade. O próximo já vai te dizer assim: não, não, o texto é só um pretexto, joga isso fora, fala do seu jeito, transforma isso, bota na sua boca, na sua cabeça. Então, para mim, o mais importante que eu aprendi com todos eles foi isso: assim, joga tudo isso fora e começa sempre do zero. E mesmo que seja com o mesmo diretor, é um novo processo, é um novo personagem. O personagem também tem que te ditar um pouco como é que você vai se comportar durante o processo para que ele possa incorporar, né, para que ele possa existir fisicamente. Assim, eu acho importante também que o personagem também te dite um pouco como é que você vai se comportar durante os ensaios. Então, o que eu mais gosto é isso. Assim, isso eu posso dizer que eu aprendi com todos eles. Joga isso fora e começa do zero, e ouve, se deixa manipular, né? Se deixa moldar. Eu acho isso o mais importante de tudo. E você transita lindamente, né, em teatro, cinema, TV. Então, pensando um pouco no público, o público é muito Hum. diferente, mas qual a sua relação com o público nessas linguagens? O que eles te trazem, né, nesse processo todo? Eu acho que o público é o número um. Para mim, o público é a coisa mais importante de todas, assim. Eh, então eu sempre penso nele. Agora, a relação é muito diferente, né, porque eu já fiz coisas, assim, no teatro, de uma qualidade inegável, assim, e coisas minuciosas e maravilhosas, de um cuidado absurdo, absoluto, mas que eram para poucas pessoas, assim. Poucas pessoas tinham condições de olhar aquilo e absorver na sua totalidade. Eu achava isso interessante. Por outro lado, às vezes você faz uma novela que muita gente considera superficial, sei lá, mas eu não acho de forma alguma. E aí você atinge um público outro, assim, você vai até a casa das pessoas, e eu já fiz coisas muito, muito populares mesmo assim. Então, esse público também
eu sou apaixonado, mas eu acho que a minha relação nas 3 linguagens, assim, nos 3 veículos, a minha relação é sempre a mesma. Eu acho que tem que ter um pensamento para eles, assim, tem que ter eles têm que ser a primeira coisa, sabe, que vem na sua cabeça, tem que ser esse para quem, né? Para quem que eu estou fazendo? Qual é o meu compromisso, né, com essas pessoas, assim? E a minha relação é essa, de compromisso, de gratidão, de afeto, muito afeto. Eu gosto muito das pessoas, de encontrar as pessoas na rua e elas virem falar da novela, e gosto de encontrar também com as pessoas na saída do teatro e tocadas e mexidas. É a minha prioridade. Incrível trazer essa questão do compromisso, né? Eu acho que a retomada do público no teatro, a gente está vivendo, e vocês ali com casa lotada, né? Um grande sucesso, a É, gente vibra, né? Eu acho que a é. classe teatral toda fala, gente, né? Que bom, né? Isso está acontecendo nesse momento, dessa forma, com essa força, com esse elenco. A gente vai um pouco agora falar do texto, né? Então a gente está falando de cerimônia do adeus, que você Uhum. falasse um pouquinho do texto, dessa montagem, mas principalmente o texto, a adaptação. Teve uma primeira montagem, né? Se ela Sim. está na íntegra da primeira montagem que o Ulisses fez, ou se tem diferença, se vocês se envolveram com o texto, no processo, né, do texto, a feitura mesmo. Houve uma primeira montagem, né, que foi no Rio de Janeiro, que eu não me lembro agora quem dirigiu, mas que o Ulisses viu, Sim. e depois o Ulisses fez a primeira montagem aqui de São Paulo, eh, que o Juliano, o protagonista, era essa peça para mim ela é cheia de referências, assim, com a minha própria vida, porque eu sou um pouco Juliano, só que agora eu sou o Sartre, né? Eu sou o mentor dele, então também ao mesmo tempo eu estou me vendo ali em cena, como se fosse eu mesmo me guiando. É viagem na minha cabeça, mas e Incrível. ao mesmo tempo o primeiro Juliano dessa primeira montagem foi o Marcos Frota, que é meu amigo, meu conterrâneo, uma pessoa que eu amo e que foi uma referência sempre para mim, assim, né? Porque era o ator, né, de Guaxupé. Então, assim, era a nossa referência, né? Sempre foi. E, enfim, depois a gente ficou muito próximos, é uma pessoa que eu amo muito, assim. Agora, essa montagem, ela, ela segue o texto na sua totalidade, é incrível que esse texto de mais de 30 anos, 35 anos, cada palavra dele continua valendo. É um pouco chocante, ao mesmo tempo, a gente vê. Talvez ela, há 10 ou 15 anos atrás, ela não faria tanto sentido, assim, mas agora parece que a gente fez uma volta completa e estamos de volta no mesmo lugar, assim, lutando de novo contra o fascismo, com as mesmas questões, o fascismo no governo, mas o fascismo também é aquele que vai se entranhando assim na vida das pessoas e que vira aquela fofoca da dona de casa e aquela dominação das mães com os filhos, uma coisa que vai refletindo na outra, assim. O texto fala muito disso. A Cerimônia do Adeus é um livro deslumbrante, né, da Simone de Beauvoir, em que ela conta os 10 últimos anos da convivência dela com o seu grande parceiro, o Jean-Paul Sartre, e o Mauro Razzi, ele usa esse contexto, né, desse livro para contar um pouco a cerimônia do adeus dele de Bauru, né, a necessidade dele de sair daquela casa e de sair de Bauru e de poder ir voar assim para longe para poder ser o artista que depois todos nós tivemos a sorte de conhecer, né? Todas as coisas que ele fez, todos os trabalhos que ele fez. E aí no texto ali é esse contexto, né? Ele é esse personagem, o Juliano, que é muito autobiográfico, assim. Ele já fazia uma coisa meio autoficção naquela época. E ele já fazia. Foi uma coisa que o Ulisses viu e depois algumas pessoas já me falaram, algumas pessoas que assistiram à montagem, ele já fazia uma coisa meio multiverso. Então, são vários universos que são muitas camadas de muitos universos que convivem ali o tempo todo.
Então tem essa vida dele, cotidiana, com a mãe, com a tia, com o primo, com o melhor amigo, toda a crise dele, artista, e a sexualidade dele, tudo isso em embate ali com aquela sociedade. E, ao mesmo tempo, tem um ambiente que é o quarto dele, né, onde estão os livros, onde está a arte, e onde estão os dois mentores deles, que é o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, que eu tenho a sorte de fazer ao lado da minha deusa, que é a Beth Goulart, que, enfim, as pessoas até comentam muito, falam, nossa, vocês têm uma química, vocês têm, realmente, para mim é muito fácil estar do lado da Beth e sentir amor e admiração por ela, que é o que eu sempre senti, né? Eu acho ela um absurdo, assim, acho ela uma atriz maravilhosa e uma companheira, uma colega, enfim. E esse elenco todo também foi uma sorte, assim, porque são bons atores, assim, grandes atores, e passamos por um processo bem forte, bem contundente, assim, porque o Ulisses não abre mão mesmo da qualidade, assim, ele é um diretor muito exigente, muito exigente mesmo, acho que essa é a palavra. E todos, acho que conseguimos dar ali, de certa forma, o que ele estava pedindo, o que ele estava imaginando, o que ele estava querendo. Acho que temos um bom resultado. Que E aí a gente troca. teve, foi uma troca maravilhosa na sala de ensaio, e depois foram acontecendo muitas coisas, né? Porque daí vem o André Abujanra para fazer a trilha, que é filho do Abu, que é o primeiro Sartre da primeira montagem. Então ele, criança, ele viu o pai dele nessa peça. Então ele fez uma música que é um absurdo, que também tem camadas e camadas e camadas. Aí tem a luz do Nicolas Caratori, que é um cara maravilhoso, assim, a luz dele é um absurdo, e ele ficou ali com a gente na sala de ensaio, e desenhando, e viajando, e fez uma luz também deslumbrante. Enfim, tipo, fora a presença do próprio Mauro Razzi, que está ali, né, muito presente o tempo todo com a gente. Aí a gente tem a cenografia, que tem uma história maravilhosa, porque o Rossi sempre foi o parceiro do Ulisses, desde a época ali do Boi Voador, que também é desde essa época que eu paquero o Ulisses Cruz, que eu tenho vontade de trabalhar junto com ele. Nunca tinha dado certo, agora a gente realizou. Isso vem desde quando eu vi Corpo de Baile, que era um deslumbramento para mim. Pantaleão, As Visitadoras, aquilo tudo, né? E é Nossa. esse mesmo Ulisses, né? Até hoje inquieto e é isso, assim, o Ulisses é um bom exemplo desse cara que não encontrou uma fórmula, assim, ele não tem uma fórmula, a cada espetáculo ele se renova, ele cria de novo, ele nasce de novo, é muito interessante. E aí perdemos Rossi, né? Nossa. Perdemos o Rossi nessa pandemia de Covid, foi uma das grandes perdas que nós tivemos, Brutal. incontáveis, né? É. Das grandes e incontáveis perdas que nós tivemos, uma delas foi o Rossi e o Fábio. Mas aí a família deixou em testamento para os meninos, os assistentes, as pessoas que trabalhavam com eles ali no galpão, eles herdaram tudo, a marca, os materiais, e aí eles seguiram o legado dos mestres maravilhosos, e esse é um dos primeiros cenários que eles fazem sozinhos. O cenário é lindíssimo, lindíssimo. E aí a equipe do Sesc, a gente está no mesmo Sesc Anchieta, Exato. histórico, onde aconteceu a primeira montagem, onde, enfim, o Antunes fez todos os seus grandes espetáculos, um dos teatros mais importantes da cidade. Enfim, Edu, quanto Eu, tempo você quer falar sobre a montagem? nossa, eu tô para sempre, né? A gente começa hoje e não termina nunca mais, porque Clay Diáconis, né? Que, né, na primeira montagem tem Era tanta Simone. história. Só que você Helena Kwasinski. é, você encontra o Ulisses, né? Nesse momento, pandemia, daí veio isolamento, daí vocês se encontram e estão com a cerimônia do adeus nesse teatro, nesse Sesc, né? Eu acho que assim ele está transformado, assim, a direção dele, né? Você sente algo,
alguma mudança? Porque a gente sempre ouviu, né, falar e tem os trabalhos todos, referências que a gente assistia, mas assim, de repente você está ali com ele nesse momento, né? O primeiro encontro, a primeira impressão, como que isso bate no ator, né? Porque eu acho que começa aquele ponto, né? Vamos zerar e começar a partir de agora uma nova Sim. história, mas vem com tudo isso, e daí eu acho acachapante, assim, né? Uma experiência que vem e, enfim, né, queria que você falasse um pouco desse encontro com ele na direção, a direção dele com você, porque você falou de vários elementos, já que eu ia Sim. puxar do cenário, da luz, a gente vai entrar isso quando falar do seu personagem, mas a gente volta a revisitar esses Tá. elementos. Mas, assim, a direção, você com ele. Eh, Cara, eu amei, assim, eu estava me sentindo um pouco patinando, sabe. Eu achava que eu não sabia o quê, mas eu estava querendo alguma coisa, assim, falei: "Ah, tô querendo alguma coisa, eu tô com vontade de dar um passo". E Ulisses pra mim foi essa pessoa, assim, porque primeiro que ele tem isso que eu te falei, que pra mim foi muito impressionante, assim, encontrar um cara que ele não se conectou nem com a própria montagem que ele mesmo havia feito há 30 anos atrás, assim, sabe. Ele joga tudo fora e ele fala: "Tô aqui, não sei o que vai ser, vamos ver". E é muito chocante, assim, você vai fazendo, ele só vai falando: "Isso não, isso tá ruim, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero", e a gente juntos vai descobrindo um caminho, assim. Isso foi muito, muito impressionante, mas ele realmente não fica satisfeito com o primeiro resultado, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o décimo. Ele quer mais, e ele quer mais, e ele quer mais. Então foi um processo bem intenso, assim, eram 6, 7 horas por dia, todos os dias, durante 2 meses, e 2 muito intensos mesmo, assim. E eu achei maravilhoso, a gente se deu muito, muito bem. Eh, Realmente alguns dias eu saí atordoado do ensaio, assim, não sabia onde eu estava, alguns momentos eu saía andando a pé na rua, assim, a gente ensaiava na Pamplona, às vezes eu vinha andando a pé até a Vila Mariana para tentar organizar um pouco os pensamentos, assim, mas eu fiquei muito satisfeito, assim, muito feliz mesmo com o que a gente fez juntos, assim, com o resultado e com a nossa relação, e com essa coisa mesmo dele querer mais e não ficar nunca satisfeito. Eu achei perfeito, assim, eu me apaixonei, acho que nós nos apaixonamos. Foi muito, muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. Eu acho que, assim, esse ator, né, que sai da sala de ensaio, vai para as ruas, né, pensando, o trabalho ele continua, né, ali, eh, é uma gestação, né? Então, assim, tem esse Sim. processo, eu vou falar um pouquinho existencialismo, essa liberdade, mas como que Opa. você lida com a má fé, né, do Sartre, que ele traz essa coisa, qual é a sua válvula de escape dentro de tudo isso, né? Então, você sabe que o pensamento existencialista, assim, que dentro dessa questão do Ulisses, né, dessa exigência dele, assim, eu tive que minimamente, não vou dizer que eu entendi o pensamento do Sartre, porque é muita coisa, eu continuo lendo muito, está aqui do meu lado, a Náusea, que é o próximo, está aqui na minha mesinha. Eh, eu já consegui ler algumas obras dele, entender minimamente o pensamento dele, assim, mas a base do existencialismo é muito interessante para o ator, né, porque essa coisa de você estar presente e lidar com o que acontece a cada momento, e você ir se construindo a partir do que acontece a cada momento da sua vida, não é nada mais do que o que a gente faz no teatro, né, o tempo todo, e a contingência, né, a questão da contingência, porque você vai, você ensaia, você se prepara e você, pá, isso aqui é o perfeito. Quando abre a cortina e a peça começa, acontecem coisas que você nunca imaginou. E você tem que lidar com elas. Então, assim, essa questão da contingência também, que o Sartre traz muito o tempo todo, é muito importante. Então, na verdade, assim, eu acabei me descobrindo um existencialista muito antes
de saber até o que era o existencialismo, assim. E hoje eu fiquei completamente apaixonado pelo pensamento dele. Eu concordo muito nesse, assim, é uma figura polêmica, né? Muito polêmica, mas porque realmente tinha essa liberdade, assim, e essa liberdade é uma liberdade que eu também, no meu trabalho e também na minha vida pessoal, eu prezo muito, Edu, assim, eu não sou o cara das verdades absolutas, sabe? E eu não gosto das verdades absolutas de forma alguma. Então, assim, eu fecho com você, e você é meu amigo, e a gente se ama, mas até quando e de que forma? Então, assim, a grande loucura, eu acho que as pessoas têm com o Sartre é isso, né? Ele é um cara odiado pela direita, obviamente, mas também odiado pela esquerda, porque ele não fecha, né? Ele fecha até certo ponto, assim, como é, sei lá, a questão cubana, né? Que para ele era a grande revolução na América Latina, pela qual ele foi apaixonado e ele foi para Cuba para estar ali junto com eles. E aquilo para ele era a grande maravilha. Quando o Fidel toma o poder e começa com os abusos e com questões que a gente sabe que são muito sérias, como foi, sei lá, a prisão do Padilha, né, que foi era um poeta, amigo deles, e que foi preso porque ele era homossexual, então acabou. Isso é inaceitável. Então eu não estou mais com você. Eu estava com você até ontem, hoje eu não estou mais. Eu acho esse pensamento muito interessante, assim. Eu acho um bom pensamento para a gente, principalmente hoje, assim. Eu me sinto muito satisfeito em fazer esse personagem hoje e trazer esse tipo de comportamento, porque nessa época assim tão dessa polaridade, né, que a gente adquiriu hoje. Então, assim, eu sou da esquerda, eu sou da direita, aconteça o que acontecer. Não, cara, não é aconteça o que acontecer. Você é uma pessoa, você é responsável por tudo que você faz, né? E você é responsável pelos seus pensamentos e pelo seu comportamento. Então, se isso aqui é uma coisa inaceitável, um abuso de poder, um, a violência, tem coisas que são inaceitáveis. Você não pode negociar com essas coisas, independente se a pessoa seja do seu partido ou não seja do seu partido. O abuso não pode acontecer. Então, assim, para mim é uma satisfação absoluta, assim, conseguir trazer esse tipo de pensamento hoje, porque, E sei esses lá, elementos, eles vieram para a sala de ensaio, vocês discutiram, cada um dentro do seu personagem, trouxeram, né, outras referências, tiveram tempo de falar sobre isso, ou foi focado no texto e no trabalho, né, na composição, mas ou tinha esse momento, assim, da conversa, de referências, porque como que você constrói, quando eu vejo um trabalho seu em cena, né, eu hum. vejo personagem, daí eu fico procurando, cadê o Elcir dentro disso, porque é o personagem que está ali, então é muito bem construído. Então, assim, eu Ah, falo assim, Edu. de onde vem isso? Falam até que eu, assim, eu não deveria elogiar nas entrevistas, mas assim, quando é um trabalho como o seu, não tem como, né? Então eu estou nesse lugar, não tem como. E eu acho Ah, cara, importante falar para essa moçada que está chegando, como que, de repente, você vê um resultado final, mas é muito estudo, muita leitura, um processo absurdo, né? É precipício. é. Eu fico muito agradecido mesmo de ouvir isso de você, assim, que também você também é um cara que, enfim, que eu acompanho há tanto tempo, né? E sei aí também da sua trajetória toda. Muito importante para mim ouvir isso, porque é, é o meu estilo, né? É o que eu gosto de fazer, é a minha viagem, assim. Eu acho que existem atores que não abrem mão da sua personalidade e do seu estilo e que são maravilhosos e que eu sou apaixonado e que eu acho que são gênios e que atingem o público e exercem a sua função da mesma forma. Mas eu tenho essa viagem, assim, eu adoro desaparecer, e a coisa que eu mais gosto é quando uma pessoa se apaixona por um trabalho meu e ela vem falar, e ela já tinha visto um outro e ela não sabe que é a mesma pessoa. Ela fala, não é possível, o que aconteceu? Não sei o quê. Eu adoro, É adoro, adoro, isso. adoro. Então, eu tive essa conversa com uma amiga, agora bem jovem, assim, que, enfim, a gente se gosta muito, a gente foi tomar um café, e ela falou,
você tá estranho, o que que tá acontecendo? Por que não sei o quê? Você tá diferente, você nã-nã-nã-nã-nã". Aí o dia que ela foi ver a peça, eu falei: "Caramba, era isso!". É isso. E aí eu gosto, assim, eu gosto de mudar tudo, eu gosto de mudar tudo. Hoje em dia, eh, eu acho que a filosofia é a coisa mais importante da vida. Eu acho que todo ator tinha que estudar filosofia muito obsessivamente e até o final, que é o que eu tenho feito, assim, eu só tenho lido e estudado e pensado nisso, mas eu acho que quando esse trabalho acabar e eu entrar no outro, provavelmente eu vou migrar para escultura ou vou, como já foi, né, minha grande paixão já foi a escultura, eu falava: "Nossa, eu sou um escultor, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso?". E aquele trabalho acabou, eu nunca mais esculpi nada. Eh, Não eu faça tenho, assim, isso, volte imediatamente. é que não dá tempo, né, de acumular tudo, assim, de fazer todas as funções. Mas isso no processo ali do cerimônia não deu tempo, assim, da gente parar o ensaio e realmente se aprofundar em cada questão. Mas o Ulisses, ele tinha essa exigência. Uhum. Isso foi uma coisa que ele me falou algumas vezes, assim: "Cadê o Sartre? Cadê o Sartre? Eu não estou vendo, eu quero mais dele, eu quero mais ele, eu quero mais ele, quero mais ele". E eu fui trazendo, assim, fui nas biografias dele, né, na própria cerimônia do adeus, onde a Simone dá muitos detalhes de como era o comportamento dele e a situação física, né, e psicológica e mental, né, dele, como é que ele estava naquele momento, e também as palavras, né, que é uma autobiografia que ele escreve, autobiografia, sei lá, ele conta a infância dele. Quando ele tinha 50 anos, ele decide contar como é que foi a infância dele. Então eu também trago muito esse Sartre criança para a cena, assim, como é que era ele criança em casa. eh, e hoje eu fico muito feliz, assim, porque as pessoas curtem e se divertem e tal, em geral, né, porque, muito pouca gente conhece o Sartre, né, sabe da vida dele e tal, mas quem sabe e conhece já me falou: "Nossa, a biografia dele tá toda aí, todos os", enfim, os detalhes, né, o cigarro, a bebida, o que matou ele, né, os golpes que ele levou da vida, por que que ele morreu, tá tudo contadinho ali, eu acho. Filósofo, escritor, crítico, né, eu acho que são 3 pilares ali, eles vão aparecendo né, você, transita entre esses 3 pilares, mas isso aquele momento, né, assim: "Ah, não, eu não estou acertando, será que eu vou acertar?", e de repente é isso, né, nessas 3 vertentes, você acha que quem está em cena ou é uma mescla de todos esses elementos, ou teve: "Ah, Todos. não, eu dei uma", tá. Não, Era todos. Também tem o cara que era o mestre dos jovens escritores, assim, que ele tinha muito isso, né, ele se apaixonou muito pela juventude. uhum. Tem também o político, muito, a visão política dele, a paixão pelos jovens, a paixão pelo novo, o grande amor da Simone. Eu acho que o amor dele por ela, o dela por ele, tudo isso a gente tenta pôr ali, assim, e é infinito, né. É isso que eu falei, agora eu comecei a Náusea, então acho que muitos novos detalhes ainda vou pôr, ainda vão vindo, né, porque é um personagem realmente, ele é riquíssimo, né, ele é infinito. Sartre talvez seja um dos, talvez não, né, é um dos maiores intelectuais, né, que pisaram nesse planeta, assim, uma referência. Nossa. E enfim, acho que ele é um personagem infinito, assim, acho que eu não vou parar até o último dia de temporada, acho que eu vou ter coisas novas para pensar e para colocar ali nesse bordado, que eu falo que é um bordadinho que a gente está fazendo. Lindo, bordado. E você trazendo essa verdade, né, que o trabalho não para, que ele vai nessa sequência. Pensando um pouquinho no trabalho ainda de composição de personagem, você falou do cenário, você falou da luz, mas, assim, o figurino te ajuda? Em que momento, quando o figurino chegou, quando a própria cenografia ou a iluminação, o trabalho do ator, né, ele está ali, você dialogou
na feitura ali no início? Por exemplo, veio uma luz, você foi iluminado, ou você Uhum. discutiu também com a iluminação? Como que foi isso nessa montagem? Bom, o figurino a gente foi construindo. O figurino ele é um pouco coletivo, assim, com uma assinatura do Ulisses, mas a gente foi construindo aos poucos. Ele veio vindo. Então, eu não sei, Vocês assim, é levavam muito. elementos pra sala de ensaio? Levava A elementos? gente levava, eu levava uma coisa minha, eu uso uma calça de Eu pijama que é adoro isso. minha. É, era o meu pijama. É muito absurdo, assim, porque o Ulisses é um cara que ele passa muito tempo na Holanda, né? Ele é apaixonado pela Holanda. E essa é uma calça de pijama holandês que eu ganhei de uma amiga que mora lá. E então tudo meio que vai se conectando nessas camadas, assim, nesses multiversos. Foi um processo bem absurdo, assim, quando você pensa em tudo, porque essa amiga também, ela foi uma grande responsável pela minha libertação, assim, porque ela trabalhava numa casa noturna aqui em São Paulo, que chamava Nation, que foi um dos primeiros lugares que eu conheci quando eu era adolescente. Eu tinha acho que 17 anos, 16, 17. Eu ainda morava em Minas, eu conheci essa casa, que para mim representava a liberdade absoluta, assim, de você poder se vestir, você poder se comportar da forma com que você quisesse. E isso tudo coexistiam ali, todos esses planetas e todas essas pessoas estavam ali ao mesmo tempo. Aquilo para mim assim, foi um deslumbramento. Eu acabei saindo de casa e vindo morar aqui. Toda a minha construção como artista e pessoal acabou se dando muito por conta desse lugar. Ela era hostess e era uma das mentoras desse lugar. E eu fui reencontrar essa mulher agora, há pouquíssimo tempo, e, enfim, fiquei hospedado na casa dela, na Holanda, e a calça que ela me deu, que eu emprestei para o Sartre. Então, enfim, tem tudo isso. E, E nesse a, e o, seu discurso já está tudo aí, né? Assim, Sartre, imagina, tem essa. não, Sartre amaria Não, essa loucura. o horror da liberdade, você fala, né, da liberdade, já fala também, engraçado, essa mescla, que lindo ver isso no seu discurso, você já transformado, eu Cir mesmo, já transformado por esse trabalho, no próprio É, discurso, muito legal ver. não, muito legal. E um casaco do Ulisses, né, que eu uso, que é um casaco que ele trouxe e que não me serve exatamente. Ele é um pouco grande para mim, e as pessoas falam: seu figurino tá errado, você fica achatado, você fica muito. Porque as pessoas querem ver a pessoa bonita, né? Sei lá. E aí eles falam assim: você fica. Como é que é? Atarracado com essa roupa. E aí eu falo assim: o Sartre tinha 1,53 m. Ele era muito atarracado. E aí as pessoas se chocam, assim, porque ele, sei lá, né, ele tinha um estilo, né, e um jeito tão pá, assim, ele aparecia nas fotos, assim, tão nananã, que a gente não pensa que ele era um cara tão pequeno e tão achatado, né, tão encolhido, e essa questão para ele era muito séria, assim. Ele se dizia um sapo, né, quando ele era criança. Ele fala: eu parecia um sapo. Ele ia brincar com as crianças e às vezes as crianças não queriam brincar com ele quando ele era pequeno, por causa dessa aparência estranha que ele tinha. E, e aí, se as pessoas falam assim: é porque você fica muito esquisito. Fala: pois é, então. Pois é, claro. As Acabou. fotos, né, também umas fotos extraordinárias que vocês fizeram. Quando eu vi, eu falei, o que é isso? Né, então, assim, ah, Lenise ali, né, com vocês, as fotos. Denise, maravilhosa, meu amor. É. E, nossa, você falou do Rossi, eu fiquei já, né, muito emocionado, assim, a gente era muito próximo também, né, muitos, e comigo, com minha irmã, enfim, nas Lindíssimo. montagens, né, e daí eu fiquei quase, é difícil segurar um programa assim quando vem uma informação como essa, mas o cenário, né, a lembrança do Rossi está ali com vocês, através desse trabalho, tem elementos que você fala assim, isso, né, e ele está aqui com a gente? Total, total. A gente fala muito sobre isso, assim, dos fantasmas que estão ali, né? Eu fiz um dia, que foi um dos dias mais absurdos, assim, que era aniversário de 43, acho que 43 anos, da morte de Jean-Paul Sartre. Teve esse dia, né?
enfim, esse dia da morte dele foi um grande evento, né? Paris, as ruas de Paris foram tomadas por milhares de pessoas e a Simone foi morrer 6 anos depois, exatamente no mesmo dia, das mesmas causas que ele havia morrido. E ela já passando por uma situação bem oposta, assim, ela havia sido rejeitada, havia passado por situações muito difíceis, acho que por ser mulher. Depois que ele morreu, ela ficou meio abandonada, foi meio maltratada, assim, pela vida. Então a gente teve esse dia, e a gente tem um banquinho ali, que o Nicolas ilumina, esse banquinho, um banquinho pequenininho, fica no cantinho, que a gente fala que é o banco do Mauro, que ele senta, ele faz uma luz também que às vezes atravessa as portas, assim, tem umas portas no cenário, essa luz que atravessa as portas. Eu acho que o Rossi passa por ali, eu Sim. acho que a Cleide passa, eu acho que o Abu Janra vem, eu acho que o Antunes frequentou nossos ensaios, que o Antunes foi o grande mentor do Ulisses, né? O Ulisses foi assistente do Antunes durante muitos anos, antes de ser diretor. Ele foi assistente do Antunes, agora a gente está ali na casinha do Antunes. A gente não tem falta de fantasmas ali, não, viu? Tem bastante fantasma com a gente. Todos Ainda muito bem, né? bem-vindos, todos muito bem-vindos, os melhores, só os Todos melhores. melhores. E Ulisses, né? Já imagina, já dirigiu Paulo Autran, Betânia, né? Tanta uma trajetória, e por isso que eu falo, né? E sempre essa generosidade, porque eu falo assim, uma pessoa como ele voltar, né? Para o palco nessa composição que vocês estão, falar um pouquinho do elenco, né? Como dos outros colegas de cena, já alguns já passaram aqui pela Ela TV também. E aos Sim. poucos as pessoas vão chegando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do elenco, dos outros, porque você falou da Beth, maravilhosa, A e gente começa com o Lucas, né? O Lucas o Lentinho, que é o Valentim. nosso Juliano, que é o mentor de tudo. Ele Então, como realmente, foi isso, gente? ele é o Juliano, ele teve essa ideia, o Ulisses acho que é padrinho dele, sei lá, o Ulisses conhece o Lucas desde antes do Lucas nascer, ele conhece o Lucas da barriga da mãe, assim. Os dois se conhecem da vida inteira. E aí acho que ele queria fazer alguma coisa, o Ulisses mostrou esse texto, alguma coisa assim, ele se apaixonou e ele começou a puxar tudo isso, assim. Ele é nossa grande locomotiva, é aquele menino tão jovem, tão poderoso, assim, e também, talvez por ter sido tão jovem, o processo para ele deve ter sido muito mais intenso ainda, porque essa mesma exigência que o Ulisses tem comigo, com a Beth, com a Malu, ele também tinha com os jovens, e eles, obviamente, muito menos experientes, muito menos instrumentados, né? Acabaram dançando bastante ali no processo, mas eu acho que todo mundo chegou. Eu acho que todo mundo chegou. Eu acho que ele está maravilhoso, maravilhoso. A cada dia eu vejo o Lucas dando mais passos e indo além, assim, sempre. Eu gosto muito, muito do que ele faz, assim, me convence totalmente, e ele é o Juliano em muitos aspectos, assim, então é bem chocante, assim, é bem bonito o trabalho dele, bem comovente, ele é bem permeável, assim, se deixa atravessar por tudo, muito lindo. Então, Fernando Moscardi, que é outro jovem ator que está ali, que é o melhor amigo dele, que eu também não conhecia, vinha conhecer nesse trabalho, excelente, assim, é um personagem que tem menos aparições, né, e menos texto, mas não é um personagem menor, porque nesse tipo de direção e com esse Não tipo de existe. texto isso não existe. É um personagem importantíssimo também, assim, para mim para mim, como Sartre em cena, ele é uma chave muito importante, porque ele é irmão de um menino que está sendo torturado ali na ditadura, então é um personagem muito forte para mim, assim, muito. Também adoro o Fernando. Ele traz coisas assim da minha infância, da minha adolescência. Não só o personagem, como o Fernando em si, assim, as escolhas dele. Ele usa peças de roupa em cena que às vezes eu olho e falo assim: essa peça tem que ficar, essa peça tem que ficar, porque me lembra eu mesmo, assim, muito legal, muito legal. Tem o Rafael Bona, que faz o primo terrível,
e fascista, horroroso, um primo bem escroto, assim, que só o Rafa para poder fazer aquilo, porque o Rafa é exatamente o extremo oposto, é a pureza, a doçura, a bondade em pessoa, assim, um grande ator, porque realmente é chocante, assim, o que ele consegue trazer ali dessa energia. Tá lindo, Rafa. Tem a nossa amada Olivia Araújo, que eu paquero há sei lá quantos anos, que eu tenho esse desejo de estar do lado dela, assim, e agora não me surpreendi, porque eu já esperava que ela fosse maravilhosa, mas eu achei ela mais maravilhosa ainda agora. Uma grande atriz, né? Uma atriz absurda. Ela, sei lá, ela faz uma composição ali que eu às vezes eu não sei o que eu sinto, sabe? Assim, ela me dá raiva, me dá pena, eu acho ela engraçada, eu acho ela triste, acho genial o que ela faz. Tem a minha Simone, meu amor da minha vida, que é a Beth, que, enfim, só podia ser ela, né? Ela me escolheu, ela me trouxe para esse projeto, ela estava antes de mim, e o convite veio através dela, que para mim é uma grande honra, né? A Beth, enfim, histórias aí de pai, de mãe, de avó, né? Uma mulher do teatro, das artes, sei lá, né? Outro dia eu estava vendo uma ceninha dela, assim, no Teatro Municipal de São Paulo, com acho que 12, 13 anos, falando um monólogo absurdo, assim. Uma peça que ela fazia com a mãe dela, sendo mãe dela na peça, enfim. Camadas e camadas e camadas de arte, de admiração e de amor que eu tenho por ela. E a Malu Galho, né, que faz a mãe, né, que é a outra protagonista, né, são os protagonistas da peça, assim, o Juliano e a mãe dele, Aspásia, que é uma atriz que eu já era fã, já era apaixonado, já achava ela um absurdo, assim, e agora, trabalhando juntos, eu me apaixonei mais ainda, porque realmente ela ainda é isso, assim, já chegou genial, mas ainda pronta para dar novos passos e ainda se reinventar e ainda se recriar. E tá maravilhosa, né? É um absurdo que ela faz, assim, a quantidade de mães que ela traz ali para a cena. É lindo esse elenco, é lindo esse elenco, e é realmente. É... é difícil falar o nosso ponto de apoio, mas eu acho que é o nosso ponto de apoio principal, é esse núcleo que se formou, assim, nós somos muito juntos, muito unidos, e a gente troca muito amor, assim, entre nós, muito respeito, muita admiração, é um achado esse elenco. Você falou do elenco, né, lindamente, de todo mundo, é, e dentro desse seu olhar, né, eu acho que assim, é importante falar do trabalho dos colegas, mas assim, você trazendo como que você vê todos eles, é muito bonito, essa sua generosidade, você é isso, né, e isso é lindo, eu estou, né, carregando aqui nas tintas para que o público perceba, mas tem uma manifestação, uma revolta no público aqui da Ela TV, porque os ingressos estão esgotados, né? Como que as pessoas, como que as pessoas assistem? Se o espetáculo continua, se volta, ou se fica lá na porta esperando alguma desistência, o que acontece, né? Como que as pessoas... Eu acho que agora a gente tinha uma coisa, primeiro a coisa esgotou online, né? Você ainda podia buscar na, na bilheteria física, agora não tem mais, já há bastante tempo, acho que já há um mês, mais de um mês, não existe também essa possibilidade. A gente conseguia alguns convites para os amigos mais próximos, para a família, agora também a gente não consegue mais. Agora, o que acontece é isso, existem algumas desistências, então o que está acontecendo agora é uma espera física mesmo, as pessoas vão para lá, para o teatro, e normalmente, assim, os primeiros ali da fila, mas as pessoas estão chegando cedo. Viu, pessoal? Tem que chegar cedo, é por isso eu sabia que era isso, é só para... Imagina. Esses primeiros da fila estão conseguindo entrar, porque como os ingressos foram comprados com muita antecedência, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem chegar, então acabam sobrando alguns lugares, sim, as pessoas conseguem entrar. Agora, as nossas novas possibilidades, eu acho,
O que está quase certo é que a gente vai fazer uma temporada no Rio agora, Ah, mas com certeza a gente tem outras possibilidades de outras viagens para outros lugares, mas eu acho que a gente vai fazer outra temporada em São Paulo sim, se Deus o quiser, eu espetáculo está quero. sendo filmado, existe alguma possibilidade dele ir para o online para, de repente, outras praças? Porque tem algumas produções que estão pensando nisso também, né? Vocês já falaram a respeito disso? Isso existe? Não, Possibilidade não. não, ainda não foi pensada essa possibilidade não. Seria maravilhoso, né, até, enfim, seria um filme muito interessante, seria um filme bonito, mas isso ainda não foi. Existe aquela filmagem de teatro de sempre, né, que a gente sempre faz. Então a Registro. peça já foi registrada algumas vezes, mas fotografada e filmada muitas vezes, mas não com esse pensamento não. Entendi. Estamos caminhando aqui nos momentos finais. Eu queria saber o olhar, né, desse ator hoje em dia para onde você está olhando, né? O que você está ouvindo, escutando aí de músicas, de referências, onde está o teu olhar, o seu pensamento, teu coração, quero saber tudo. Ah, que maravilha. Eh, não sei, eu sempre fui muito do presente, né, e hoje em dia mais presente ainda, assim. Eh, Meu olhar hoje vai realmente para o existencialismo de Jean-Paul Sartre, assim, é o que eu mais tenho lido e é o que eu mais tenho buscado. Então, a leitura, eu tive que fazer uma coisa que foi maravilhosa na minha vida, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre fui um bom leitor. Os livros já me salvaram a vida algumas vezes, mas agora eu estava meio limitado, assim, eu estava lendo menos, eu acho que por conta de muita rede social, muita internet, e aí eu fiz uma restrição nas minhas redes sociais, que isso foi uma coisa importante desse momento, assim. Então, eu tenho acessado bem pouco as redes, e isso me liberou muito para voltar a ler, assim. Então eu tenho lido bastante, estou lendo bastante Sartre, agora esse livro aqui também, que foi apresentado agora há pouco tempo, que é o livro do Itamar. Incrível. Esse livro está maravilhoso também, estou gostando muito. Eu tenho me voltado muito para a leitura. Agora, ontem e hoje, eu obviamente estou ouvindo muita Rita Lee, né? Não tem como lembrar ali daquele lança-perfume dela, mas que também nesse momento se conecta muito com essa minha sede de liberdade que eu tinha desde adolescente, assim. Então, o lança-perfume e, e aquela música toda dela ali quando eu era adolescente me tocava muito o coração nesse lugar, tá? E o meu olhar continua, meu olhar tá para isso, assim, acho que sempre foi, mas nesse momento o meu olhar tá para isso, assim, para a nossa verdade a cada momento, para o nosso compromisso com a liberdade, assim, para a gente não se fixar em verdades absolutas, da gente, o humanismo, né? O humanismo em primeiro lugar, assim, de você olhar e falar assim, não, isso aqui, qual é a ética, né? O que é bom e o que é ruim? A gente sabe, no nosso fundo a gente sabe. Isso é o que tem me tocado hoje, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu viajei muito. Lindamente, né? Eu fico aqui emocionado, grato, né, pela sua presença, por essa troca, trazer tanta. Eu, primeiro café virtual de muitos, né? Você já é parte da família nesse sentido. Fique aqui para sempre, porque realmente cada vez que tem esse encontro, né? E principalmente esse olhar à verdade, esses elementos de uma forma tão transparente, clara, né? Você vem assim sem deixa tudo lá para o teatro, mas você como pessoa é muito direto, verdadeiro, e isso chega, né, num lugar de afago, de acolhimento, né? Eu me sinto dentro dessa, o tempo parou, né? Você terminar falando de Rita Lee, né? Tivemos aí essa despedida, né? Eu acho que é essa todo mundo, né? A nossa geração, ou todas as gerações, e lá também estava um momento lindo, crianças pulando, né? Indo para o velório e falando: eu vou ver a Rita, eu vou ver a Rita. Eu falei assim: Érica, olha isso, parece que eles estão indo para um show,
Eu nunca vi um coro com tanta paz, e é bacana a gente trazer. Daí eu falei, nossa, e daí com o Ciro, a cerimônia do adeus, daí tem esse nome, a cerimônia do adeus, e a Rita Lee Pois indo embora. é, Eu falei pois assim, é. o rito de passagem, a adolescência, o meu adolescente eu não quero que vá embora, né? E daí brigo com isso, né? Para que tenha essa questão, né, toda dentro de mim, e daí vem você com esse presente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que te agradeço muito. Nos despedimos de Davi Miranda também essa semana, que também Sim. era uma voz aí da liberdade, né, Mas a do nossa amor. voz não quer calar e a gente está aqui unidos em resistência, né, com todos os trabalhos que venham. Vida longa para você nos trabalhos todos, né, Para em você todas as... também, querido, aqui para o canal de vocês, que também é esse lugar, né? Também é esse lugar da resistência e da arte, né? Sempre. Você, a Érica, enfim, todos esses anos aí de perseverança. Perseverança na beleza, né? É lindo. E você é lindo e nos encontramos num show. Vamos nos rever em breve, né? No show da Ilha, essa cantora maravilhosa. Eu adoro dar dicas, né? Viu, gente? Ah, é maravilhosa a Ilha. Por favor, não percam esse show com meu grande amigo, músico genial Paulo Muti, Paulo ali Mu. tocando com ela, meu irmão. Show Ei, lindo. Nos encontraremos lá então, pelo menos. então agora é de verdade, a gente vai se despedindo, voltando semana que vem com mais um Para o Ímpar. Ó, muito obrigado. Muito obrigado. Sinta Eu se que abraçado. agradeço. Ah, querido, um abraço para você também. Obrigado. Lá vamos nós, mas a gente volta. Beijo.